Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe nosso amigo, nosso parceiro, Dr. Lucas Monteiro e a doutora Patrícia dos Passos Lousada. Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, licitações e os deveres, as obrigações das empresas que ganham essas licitações e também o que ela tem direito, né? Porque a gente não só tem obrigações, né? Doutor Lucas, seja bem-vindo e boa tarde, meu parceiro. Boa tarde, Cida, tudo bem? Tudo bem, meu querido. Doutor Lucas, nós vamos explicar para os nossos internautas e a mim também, porque eu tenho muita coisa que eu não sei e quero aprender com o senhor hoje, a respeito das licitações. Como funciona? Então, Cida, as licitações são compostas em 6 modalidades, né? Existem 6 modalidades de licitações. Cada uma delas possui uma finalidade específica, né? Temos a licitação de concorrência, a convite, a tomada de preço, a concurso. Temos também a modalidade de leilão e a mais comum, que é utilizada para prestação de serviço, que é a modalidade de pregão, onde que as empresas, elas levam, né, a série de documentos referente ao edital e elas não precisam estar cadastradas, como muitas outras licitações precisam ter um cadastramento prévio, né? E essa modalidade de pregão, ela não necessita de cadastro prévio. As empresas levam, né, os comprovantes do edital que precisam, né? E eles oferecem o menor preço. E então a prefeitura, o poder público, ele contrata a empresa pelo menor preço e que atenda todas as demandas que eles precisam. Nós recebemos vários tipos de pedidos para esta matéria. E hoje, especificamente, falando em licitação, nós vamos falar sobre a empresa que presta serviços de podas de árvores em Cachoeira e Itapemirim. Não vamos citar nomes, mas nós vamos falar sobre esse trabalho, como funciona e quais são os deveres dessa empresa. Doutor Lucas, depois da licitação, se a empresa não cumprir com o contrato, o que acontece com ela? Então, Cida, a princípio, o descumprimento da licitação em si, do contrato licitatório que a empresa prestou lá e foi contratada, ela está sujeita às penalidades da Lei 8.666 de 93, que é a lei que regulamenta referente às licitações, tá? Essas penalidades dela podem ser desde advertência, tá, pelo descumprimento, podem ser também a questão do afastamento dela, do cancelamento do contrato, tá, e algumas vezes pode ser gerado multa e até mesmo impossibilidade de participar de licitação no período de 2 anos. O objetivo deste contrato, prestação de serviços de podas de árvore. Mas esta empresa pode cortar também, sendo que no contrato está prestação de serviços de poda de árvores. Mas essa empresa pode fazer o corte também? Então, Cida, a princípio o corte de árvores ele poderia ser realizado por qualquer pessoa física ou jurídica, desde que tenha autorização da Secretaria de Meio Ambiente ou do órgão competente do município, para poder fazer corte dessa árvore. A princípio, se o corte está sendo feito sem autorização da Secretaria de Meio Ambiente, sem as autorizações devidas, ele está sujeito às penalidades de crime ambiental. Isso é muito sério mesmo, porque a gente vê aí quantas árvores sendo envenenadas, sendo mortas, né? E nós estamos de olho, e nós estamos recebendo alguns pedidos, algumas denúncias há muito tempo. E agora nós resolvemos fazer essa matéria, até mesmo para alertar a população, para que fique de olho, denuncie e busque os seus direitos. Não deixe isso acontecer, porque a natureza pede socorro. Doutor Lucas, a respeito ainda da empresa, ela tem um valor global, o contrato tem um valor global. Ela ganhou a licitação, né, com o valor que ela colocou lá, ganhou, e existe esse valor global. Por que ela pede um aditivo? Significa, talvez, que ela não conseguiu pagar, assumir os seus compromissos com aquele valor global? Isso é legal? Isso é justo? Pois bem. Então, a questão do termo aditivo, existe sim a possibilidade, tá? Na lei de licitação, a lei 8.666, o artigo 57 dessa lei, parágrafo 1º, ele permite
a prorrogação desses contratos, tá? Desde, digamos, do equilíbrio econômico-financeiro. E no decorrer dos anos, sempre tem os reajustes de salário dos funcionários, até mesmo muitas coisas que vão sendo agregadas, por exemplo, combustível de máquinas, essas coisas que auxiliam, né, o trabalho, eles acabam tendo algumas alterações de preço. Então, mas tem um princípio, fala que esse valor não pode ser alterado inferior a 12 meses. Ele tem que cumprir pelo menos o prazo de 12 meses. Após os 12 meses, é feito um estudo e sim, pode haver um termo aditivo, mas precisa ser feito todo um estudo prévio para essa autorização de aditivo. Doutor Lucas, no início da matéria nós falamos sobre o cumprimento do contrato. Vamos dizer que o João, ele ligou para a ouvidoria 156 da Prefeitura aqui de Cachoeira Itapemirim e solicitou uma poda de árvore via pública. Isso, o João ligou em 3 de janeiro de 2020. E aí, a ouvidoria dá o prazo de 15 a 30 dias para que a secretaria, designada no caso a Secretaria de Meio Ambiente, que ela faça a poda ou envie um fiscal para que olhe, para ver se realmente necessita essa poda de árvore. Mas a Secretaria de Meio Ambiente também não enviou um fiscal em loco. Isso eu tenho aqui protocolos, tá? É uma reclamação de uma pessoa que enviou para a gente. E essa é um caso verídico, não é uma suposições. Só o nome da pessoa não é João. Eu não tenho autorização para citar o nome da pessoa. E aí está na Secretaria de Meio Ambiente desde 7 de janeiro de 2020. E a Secretaria de Meio Ambiente nos informou através do telefone, eu liguei e não me identifiquei, até porque eu precisava de algumas informações. A Secretaria de Meio Ambiente me informou que o prazo é de 30 a 60 dias por causa da pandemia. Ora, se a solicitação feita pela pessoa no 156, desde 3 de janeiro de 2020, nós estamos 7 meses. Quer dizer, não foi cumprido e nós vamos mostrar nessa matéria. Nós fizemos um vídeo mostrando a árvore e o local, que realmente não foi feito a poda. Então, quer dizer, doutor Lucas, a empresa não cumpriu. E aí, o que acontece? Setembro, 7 meses. Então, Cida, a princípio, pegando até o mesmo gancho nessa pergunta sua, cabe até mesmo uma ênfase aí quanto a essa data do requerimento para poda, que em janeiro, período de pandêmico, né, esse período de calamidade pública que foi decretado, ele não tinha sido nem decretado ainda. Então, ou seja, era para ter sido cumprido até mesmo antes do período pandêmico. Quanto às negligências por conta da não prestação do serviço, tá? O próprio contrato licitatório da empresa permite algumas coisas, como até mesmo a suspensão do contrato com a administração pública, tá? Prevê uma multa de 0,3 por dia de atraso quanto o não cumprimento, tá? Primeiro ela recebe uma advertência, depois começa a receber uma multa, após isso começa a receber até mesmo o cancelamento do contrato. Doutor Lucas, isso é muito importante, sua explicação é importantíssima. E a pessoa, como que ela faz para que ela possa se resguardar? Quer dizer, como que a empresa pode ser punida? A pessoa precisa denunciar o Ministério Público, precisa fazer uma denúncia aonde? Como funciona esse puxão de orelha e essa punição à empresa? Então, Cida, só consertando aqui, a multa referente ao atraso, ela é de 0,5 por dia de atraso, limitando-se até 10% do valor mensal da fatura, tá? Por não executar o serviço dentro do prazo estabelecido. E quem estabelece esse prazo para prestação de serviço está sendo a própria secretaria que libera a ordem de serviço, tá? Então a multa, só corrigindo, não seria de 0,3, sim de 0,5, limitando até 10%. Caso esse cidadão não venha a ser atendido pelo órgão público dessa poda e ver que está sendo lesado por conta desse não cumprimento, né, da obrigação pública, ele pode sim estar abrindo um requerimento tanto no Ministério Público, tá,
ou está procurando até mesmo uma defensoria pública ou um profissional da área do direito para que possa estar ingressando até mesmo com uma ação, demonstrando o risco do direito dele, que possa estar sendo violado, ou, por exemplo, uma árvore que possa estar caindo pendente para o lado da propriedade dele. Isso aí, até mesmo, ele tem até o direito resguardado de legítima defesa, tá? É uma espécie de legítima defesa. A poda de árvore é quando ela se causa um risco, né, à sua propriedade. Doutor Lucas, aproveitando esse gancho aí, se acaso essa árvore, como o senhor acabou de falar, e danos, se acaso danificar alguma coisa, a casa, a telha, o portão, ou até mesmo a cerca elétrica, queimar, quem arca com essa despesa? Então, Cida, a princípio, se essa pessoa, o cidadão, já possui os protocolos referentes a toda reclamação feita junto à prefeitura, pedido de poda, e até mesmo já está sendo lesada por conta que a poda da árvore não está sendo feita, sendo que existe uma empresa para esse tipo de serviço, essa pessoa, inclusive, pode ingressar junto com uma ação contra a prefeitura, pedindo reparações de danos, pelos danos que lhe foram causados. Por quê? Essa pessoa, ela avisou previamente à prefeitura, dos danos que estavam ocorrendo, dos prejuízos que ela poderia tomar, no entanto que ela solicitou a poda da árvore. A prefeitura, o fato da prefeitura não ter cumprido dentro do prazo correto, ou a empresa licitatória não ter cumprido no prazo correto que deveria ter sido cumprido, gera sim uma responsabilidade objetiva deles, ou seja, independente de qualquer coisa, eles são responsáveis em indenizar. Doutor Lucas, mais uma perguntinha para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Por que essas empresas que ganham a licitação nos municípios, por que elas não têm, ou se têm, eu não sei, mas um escritório? Exemplo, por que a Secretaria de Meio Ambiente, neste caso a empresa prestadora de serviço de podas de árvores em Cachoeira e Itapemirim, por que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cachoeiro tem que atender as ligações, enviar o funcionário, pedir o fiscal para ir até em loco, aí a secretaria está tendo despesas com telefone, com pessoal. Por que ela não pode, essa empresa não pode usar o próprio escritório, sua própria equipe, seu próprio telefone? Por quê? Então, Cida, isso varia muito do objeto do contrato em si. A princípio, eu entendo que todos esses pedidos, requerimentos de poda de árvore, tudo está sendo passado pela secretaria, ou de meio ambiente, ou de serviços urbanos, por conta até mesmo de liberação para a poda desse ser vivo, vamos dizer assim, da árvore, para não caracterizar nenhum tipo de crime ambiental. Vamos dizer que precisa até mesmo da autorização da Secretaria de Meio Ambiente para fazer essa poda. No contrato licitatório dessa empresa, ela precisa sim manter um escritório no município, para poder estaria dando a base para os funcionários e tudo mais. Entendo eu, que essas ligações são feitas diretamente, passa por esse filtro na prefeitura, mas mesmo com a intenção de organizar toda essa questão, essa logística de liberação para o corte, de quantos pedidos que estão sendo feitos, entendeu? Creio que possa ter sido isso, mas não posso afirmar com certeza. Isso aí teria que ser uma coisa que o município que deveria te responder, até mesmo por nota, por que esses serviços não estão sendo passados diretamente pela empresa licitatória. Ótimo, doutor Lucas. É bom a gente essas informações, porque nós vamos ficar mais atentas. E nós vamos buscar essa informação, sim. Doutor Lucas, eu agradeço a sua participação aqui conosco. Muito obrigado. Fica com Deus, Nós vamos bater um papo agora com a doutora Patrícia dos Passos Lousada. Doutora Patrícia, seja bem-vinda, nova parceira aqui no programa. Ei, Cida, boa tarde, tudo ótimo? Tudo ótimo, nós vamos falar sobre um assunto polêmico, mas a doutora Patrícia é advogada da área trabalhista e ela vai tirar algumas dúvidas nossas e dos internautas também. Doutora Patrícia, nós estamos batendo um papo aqui sobre o contrato, sobre os funcionários de poda de árvores aqui de Cachoeira e Itapemirim. Quais são os direitos trabalhistas, desses funcionários, esses homens, esses funcionários que ficam podando essas árvores aqui em Cachoeira e Itapemirim? Esses funcionários
funcionários que trabalham diretamente com a poda da árvore, ele tem todos os seus direitos trabalhistas regidos pela consolidação das leis trabalhistas, que é a nossa famosa CLT. Todos os direitos deles são os mesmos que se encontram lá. Esses direitos são o registro na carteira de trabalho, o vale transporte, o descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, pagamento de salário, férias anuais sem o prejuízo do seu salário, com acréscimo de 1/3 condicional. Devendo essas férias desses funcionários ser avisado 30 dias antes, e o pagamento dessas férias deve ocorrer até 2 dias antes do funcionário sair de férias, sob pena da empresa ter que pagar essas férias em dobro. Essas férias, elas são de 30 dias. Porém, agora com essa nova alteração da CLT, elas podem ser fracionadas em 3 períodos, sendo que um desses períodos não pode ter menos de 14 dias. Ressalta-se ainda que, de acordo com o artigo 130, existe um caso que funcionários não terão férias de 30 dias, devido às faltas que esse funcionário tiver durante o ano. Esse funcionário também tem direito ao depósito de 8% do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, 13º salário, horas extra, caso não seja compensado em bancos de horas, só que essas horas extras só podem ser de 2 horas diárias, devendo ser paga pelo menos 50% do valor normal da hora. Caso esse trabalhador venha podar a árvore entre 22 horas e 5 horas da manhã, ele também tem o direito ao adicional noturno, e também ele tem um descanso entre 2 jornadas, um descanso de 11 horas consecutivas. Ele tem um intervalo também para descanso e alimentação, que é de 1 hora, podendo chegar até 2 horas, devido à convenção que eles venham a ter junto com o sindicato. Caso o trabalho deles sejam de 6 a 4 horas por dia, esse intervalo será de 15 minutos. Ele também, se for mulher, tem direito a licença maternidade, e homem, licença paternidade. E, quando houver dispensa dele, ele tem direito ao aviso prévio trabalhado ou indenizado. Fique atento, meu amigo, porque você tem vários direitos, viu? Doutora Patrícia, a empresa que ganhou a licitação para prestações de serviços de poda de árvore em Cachoeiro Itapemirim, ela pode aproveitar ou ela pode usar o funcionário da prefeitura ou ela tem que contratar outros funcionários? A empresa que ganha essa licitação, ela deve ter seus próprios funcionários para a execução do serviço. A empresa que ganha a licitação, ela deve fazer a contratação regida por todas as leis trabalhistas. Essa empresa, ela tem que contratar os funcionários na proporção necessária para a execução do serviço, devendo esses funcionários ter todos os seus direitos, porque na licitação existe toda vez uma previsão legal. Caso ela não venha a cumprir os direitos trabalhistas, ela tem penalidade diante da licitação, que ela pode até deixar de efetuar essa licitação. Salvo, tem uma ressalva, a prefeitura, ela pode estar contratando, no caso, seja uma licitação para um serviço intelectual. Essa modalidade de contratação seria outra, não seria modalidade de pregão, igual o doutor Lucas falou anteriormente. Aí, essa responsabilidade de serviços intelectuais poderia ser por conta da prefeitura. E se o funcionário for funcionário efetivo da prefeitura, essa empresa pode utilizar os serviços deste funcionário? Em lei não tem nada que determina isso. Existem entendimentos o quê? Que o funcionário efetivo da prefeitura, ele pode prestar serviços a outra empresa, desde que não venha interferir no seu horário junto ao serviço que ele presta à prefeitura. Vamos colocar assim, se ele trabalha na prefeitura de 8 a 1, depois das 13 horas, ele pode efetuar um serviço para outra empresa, porque isso não irá interferir. Porém, se ele for efetuar um serviço para essa empresa no mesmo horário que ele deveria estar efetuando para a prefeitura, ele pode ter sanções como administrativas, judiciais, porque pode se caracterizar até uma improbidade administrativa e um crime de responsabilidade também. Doutora Patrícia, e se acaso essa empresa, no início a senhora falou sobre os direitos trabalhistas, né? Mas se essa empresa estiver
5 funcionários, somente 5 funcionários para atender uma cidade como Cachoeira Itapemirim, mais de 200 mil habitantes. Quer dizer, este funcionário, será que ele não tem descanso? Será que ele não tem os seus direitos? E aí, como fica na lei trabalhista a situação destes funcionários? Vamos colocar, caso a empresa tenha só 5 funcionários e esses funcionários ultrapassa a carga horária de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Eles têm 2 horas extras diárias que têm que ser pagas, sendo pago o valor de 50% do valor da sua hora, de acordo com o artigo 59 da CLT. Salvo se tiver alguma convenção coletiva que estipule outra forma de pagamento, outro valor. Também pode ocorrer se a empresa tiver algum acordo de banco de horas. Esse banco de horas, os funcionários ultrapassariam sua carga horária, porém eles teriam folgas ou poderiam sair mais cedo do serviço. Vamos colocar assim, hoje ele trabalhou 2 horas a mais. Amanhã ele chegaria 2 horas mais tarde. Com relação ao descanso, todos os funcionários entre 2 jornadas de trabalho, ele tem um período mínimo de 11 horas para descanso, que o artigo 66 da CLT define. E também é assegurado pelo artigo 77 um descanso semanal de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, mas ele pode ser tirado em qualquer outro dia da semana. Se a empresa não tiver cumprindo com essas determinações da CLT, entre 2 jornadas, não tiver o descanso de 11 horas, o funcionário não estiver parando, fazendo o seu horário de almoço, a CLT também no artigo 71 define que o horário que está sendo suprido por essa empresa, ela deve pagar um valor de 50% da hora normal. Caso ela não conceda um descanso semanal para o funcionário, esse dia que ele trabalhou, que seria o dia do descanso dele, a empresa deve pagar em dobro. Porém, Cida, isso não deve ocorrer, porque o ser humano não é uma máquina para trabalhar de segunda a segunda sem descanso. Está violando a CLT, os princípios constitucionais e qualquer princípio do ser humano. Certíssima, certíssima. Doutora, e esse funcionário não pode receber ou pode receber menos de um salário mínimo? Não, o funcionário ele não pode receber menos do que um salário mínimo bruto. Se ele trabalha 8 horas diárias ou 44 horas semanais, ele tem que receber, no mínimo, um salário mínimo bruto. Olha, você, querido amigo, fique atento aos seus direitos. Se não estiver sendo respeitados seus direitos, denuncie. Busque um profissional. Cachoeiro tem grandes pérolas, tem grandes advogados. Busque um profissional da sua confiança e recorra aos seus direitos. Doutora Patrícia, muito obrigada a sua parceria aqui no programa e uma boa tarde. Obrigada a você, Cida. Uma boa tarde. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.